Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nesta aula, vamos compartilhar o conteúdo da lição de número 10, Intercessão pelos Efésios, lição do currículo do segundo trimestre de 2020, das lições CPAD, lição Adultos, e daremos continuidade, portanto, ao estudo dessa lição, que será ministrada pelos professores, superintendentes, nas escolas dominicais de todo o Brasil, no próximo dia 7 de junho. Meus amados, vamos iniciar o nosso estudo, mas antes gostaria de pedir a sua inscrição. Por favor, se inscreva no canal, deixe o seu gostei, compartilhe o vídeo, para que a palavra de Deus possa alcançar mais pessoas e também que esta ferramenta venha auxiliar alunos, professores, superintendentes, pastores, obreiros e todos aqueles que apreciam e gostam de ler e estudar a gloriosa palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida e família. Vamos, portanto, continuar estudando a nossa lição e, como sempre, gosto de fazer a abertura deste ensino com uma oração ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, na Tua presença estamos, entregamos, Senhor, esta ministração, este conteúdo, este assunto que estaremos estudando nesse instante. Te louvamos pela vida dos Teus filhos, pelos lares que a Tua palavra estará alcançando, nas casas dos irmãos e irmãs, daqueles que gostam de estudar a Tua palavra. Pai, pedimos a Tua bênção nos lares, nas casas, onde esta aula chegará, Senhor, e que também auxiliará muitos irmãos e irmãs no preparo do conteúdo para a ministração da Tua palavra. Te louvo por tudo e te agradeço no nome de Jesus. Meus irmãos, glória a Deus. Vamos seguir. Lição 10, a intercessão pelos Efésios. Está aí as nossas mídias sociais, por favor. Já pedi a sua inscrição para o YouTube. Também estamos no Facebook, Instagram, Twitter. E aí está o nosso e-mail. Encaminhe um e-mail, se assim você desejar, e ter contato conosco. Estamos à disposição dos senhores e das senhoras. Texto áureo da nossa lição: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Glória a Deus. Paulo gosta disto. E aqui vai o primeiro destaque. Paulo gosta de fazer menção do nome de Jesus. Aos Filipenses, ele diz que todo joelho se dobrará ante o nome do Senhor Jesus. Pedro também vai fazer menção em Atos capítulo 4, versículo 12, mostrando que o nome de Jesus tem possibilidade de salvar. Glória a Deus. E, portanto, Paulo mais uma vez utiliza essa fórmula aqui aos Efésios, mostrando que o nome de Jesus, os céus e a terra, todas as famílias do céu e da terra, toma o nome. E o versículo 14 é um versículo muito conhecido, que, por certo, em sua igreja já fez uma campanha de oração ou uma campanha com este tema: por esta causa me ponho de joelhos. Quem não, não é? Em todo o Brasil fez-se esta campanha e faz-se esta campanha utilizando esse texto do versículo 14. A verdade prática diz: devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Está aí, irmãos. Portanto, a espinha dorsal do conteúdo desta lição, qual seja a oração intercessória, a necessidade de orarmos uns pelos outros, e especificamente nos escritos de Paulo. É muito maravilhoso, importante isto, entendermos nessa perspectiva paulina, quando ele aborda esse tema da oração intercessória. A leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 3, versículo 14 a 21, eu não vou ler, vou deixar aí na tela, vocês
Dê uma pausa e leiam, por favor. Aqui está a segunda tela e quero citar apenas o versículo 20 e o versículo 21. Aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Glória a Deus. O objetivo geral dessa lição é aprender a eficácia da oração no fortalecimento, restauração e crescimento espiritual da Igreja de Cristo, e logo em seguida vem os objetivos específicos distribuídos aí por cada tópico desta lição. A introdução: após revelar o mistério oculto e todas as suas dádivas, apóstolo Paulo passa a orar em favor da Igreja de Cristo. Portanto, vamos analisar esse texto bíblico, onde Paulo ora pelos santos, ora pelos eleitos, pela Igreja do Senhor em Éfeso. Lembrando que não é por toda a população de Éfeso, é pela Igreja de Éfeso. E também não é pela Igreja especificamente, territorialmente em Éfeso. Aqui mais uma dica, olha. Mais um destaque, é por toda a igreja cuja destinação foi essa carta. Lembrando lá da primeira lição desse trimestre, que essa carta não foi destinada exclusivamente para a igreja de Éfeso, mas para toda a igreja da região da Ásia Menor. Portanto, foi uma carta circular, lida por todas as igrejas daquela região. Como Éfeso era, no caso bíblico, a metrópole, a capital regional daquela região, portanto, a carta é destinada à sua principal cidade, tá? Mas, na verdade, é por toda a igreja daquela região cuja parte, ou a parte principal ali estava em Éfeso, por ser a cidade principal, mas também abrangia todas as demais cidades daquela região. Dica importante para você aí. Portanto, perceba aí que na intercessão paulina aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno em ser glorificado. Vamos comentar sobre isto mais adiante, com um pouco mais de profundidade. Primeiro tópico, corroborados com o poder do Espírito Santo. A palavra corroborados pode ser substituído por confirmados, para ficar mais fácil para você. Tem outros sinônimos também, mas no nosso contexto aqui, vamos substituir pela palavra confirmado ou confirmados, se estiver pluralizado. O item 1 do tópico 1, as riquezas da sua glória, da glória de Deus. Paulo apresenta sua oração confiando nas riquezas de sua glória, no caso aqui, meus amados, a glória de Deus. O apóstolo já havia declarado que Deus é o Pai da glória, portanto, referindo a grandiosidade de Deus, ao controle, ao domínio, mas basicamente o lugar onde Deus habita e aquilo que ele representa, cheio de glória, tá? É nessa perspectiva aí que devemos analisar essas expressões. Também aqui, abundantes riquezas de sua glória. Perceba que em textos diferentes, Paulo vai falar da mesma coisa, da glória de Deus, referindo a sua majestade, a sua grandeza. Maravilha. O que significa que ele é possuidor de todas as glórias e dispenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos. Deus é tudo isso e muito mais. E outro destaque aqui para os senhores é que não refere apenas, ou não refere ao aspecto material. Aqui fala-se da glória de Deus, da sua riqueza, do seu poder, no aspecto espiritual, no aspecto de soberania, de domínio, e não no sentido material. Hoje nós estamos vivendo uma época, um tempo, não hoje, mas há muito tempo, no Brasil, uma época muito materialista, onde teologia da prosperidade, confissão positiva,
e a necessidade de ter bens materiais, mudou, ou pelo menos modificou para uma teologia mais liberal, uma teologia mais materialista, e muita gente, quando lê um texto como esse aqui, associa logo com as aquisições materiais. Mas não é este o sentido do texto aqui estudado. Em razão disso, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder, seja habitada por Cristo, vamos falar também mais adiante sobre isto. E também aqui, em razão disso, Paulo pede para que a igreja compreenda o amor divino, o amor de Deus, também vamos falar sobre isso. Tenha pleno desenvolvimento espiritual. Item 2, fortalecidos com poder. O poder aqui de Deus. O primeiro pedido do apóstolo é para que a igreja seja corroborada, seja confirmada com poder pelo seu espírito no homem interior. Paulo pede para que ela fosse continuamente revigorada com poder e, consequentemente, em seu fortalecimento diário, em seu fortalecimento espiritual. Maravilha! Ainda enfatiza que a única força que habilita o crente a se manter firme advém do Espírito Santo, que é a força do Espírito Santo. João capítulo 14, versículos 16 e 17, vamos ler aqui. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Que atua no homem interior e capacita o crente a perseverar, a manter-se afastado do pecado e a compreender as coisas espirituais. Portanto, esta capacitação espiritual, esse trabalhar do espírito vai nos dar a possibilidade de perseverar, manter-se afastado do pecado e compreender as coisas espirituais. Item 3. Habitados por Cristo. Falamos que iríamos comentar sobre esta expressão. Pois bem, vamos lá. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé, e oro para que vocês, arrigados e alicerçados em amor. Essa parte final vamos tratar num outro tópico. Mas aqui eu quero dar o destaque para essa expressão, Cristo habite. Vamos lá. O que também não significa dizer que Cristo não estivesse presente na igreja em Éfeso. Vamos ver aqui o versículo em destaque, essa expressão habitar, Cristo habite. Para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. Efésios 3, versículo 17a. A palavra grega aqui é katoikein. Katoikein. Aqui é uma transliteração do verbete, do vocábulo grego. O que é transliterar? É passar para a língua de destino, no caso do grego para o português. Não é uma tradução. A tradução é habite. Qual é a tradução da palavra grega katoikein? É habite. Portanto, como está aí para vocês nesse slide, é uma transliteração. E depois a tradução habite, traduzido para a língua portuguesa. O que significa, na verdade, qual o sentido dessa palavra habitar, habite, utilizada por Paulo aí nesse texto do versículo 17, parte A do capítulo 3 de Efésios? Significa habitação permanente. Em contrapartida ou em contraponto da habitação temporária. É a mesma coisa da expressão tabernacular do Antigo Testamento. Do hebraico, do Antigo Testamento, vai ter o sentido, é o mesmo sentido agora dessa palavra grega katoikein, que é habitação permanente. No Antigo Testamento temos a expressão tabernacular, que é Deus morar conosco, habitar conosco. Ou na visão do Novo Testamento, habitar em nós, tá? O destaque para vocês.
Portanto, habitar é morada permanente. É morada permanente, ao contrário, em oposição à visitação, a uma morada temporária, a um tempo transitório. Aqui o sentido é de permanecer, tá? E esse é o aspecto pelo qual Paulo aborda este tema. Ele quer dizer que Cristo mora, habita permanentemente em nossos corações. É aquele sentido que está escrito em Mateus, em que Cristo disse que estareis convosco todos os dias. Esse sentido de presença. E como funciona isso? Ele mesmo explicou nos evangelhos. Eu vou, mas enviarei outro Consolador que esteja convosco. Esta é a morada. Cristo habite em vós. Portanto, Cristo habita em nossos corações através de quê? Do Espírito Santo. Através de quê? Da palavra de Deus. Através de quê? Da vocação cristã. Do caminhar com ele, do caminhar com ele. Portanto, nós temos aí essas variações, mas o aspecto principal é esse: fazer morada permanente, habitar permanentemente, tá bom? Sigamos. Isso indica que a oração apostólica era para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja. Assim, o ensino apostólico ratificar é confirmar. Ratifica que sem Cristo a igreja não pode substituir ou subsistir às forças do mal. Como é que a igreja pode resistir, vencer, subsistir à força do mal? Apenas com a presença de Cristo, com a habitação de Cristo, através do Santo Espírito, em nossos corações, em nossas vidas, e nós apegamos ou estamos também desfrutando da presença, da palavra, da comunhão, da graça de Cristo Jesus. Tópico 2, arraigados e fundados em amor. Maravilha. Arraigados e fundados fala de fundação, de base, de solidez. É nesse sentido, tá? Mais um destaque para vocês. Vamos seguir. Item 1. O amor à virtude cristã. Sabemos que o amor é essencial no cristianismo. Na verdade, o amor é a base do cristianismo. O amor foi motivo de Deus em enviar o seu Filho para morrer pelos homens, pela humanidade. Tanto que, como está aí no versículo 8 do capítulo 4 de 1 João, aquele que não ama não conhece a Deus. Por quê, João? Porque Deus é amor. Esse é o sentido crucial do amor, do ágape, ou do agapau. Agapau é o verbo, ágape, o substantivo. Portanto, o ágape, o amor de Deus, ele é a essência do próprio Deus. Não é que o amor é Deus, entenda bem, não vamos confundir. Não é que o amor é Deus, mas Deus personifica o amor. Ele é o sentido mais puro, verdadeiro, que pode simbolizar ou significar o amor. Ele é o sentido mais puro e mais verdadeiro do amor. Não existe nenhum modelo, nenhum padrão mais elevado para equiparar, para entender, para compreender o amor do que o próprio Deus. Por isso que João diz, Deus é amor. No sentido de que Deus reúne em si próprio tudo aquilo que nós podemos entender ou compreender acerca do amor. Deus é a personificação deste amor, ele é o modelo perfeito, ele é a melhor fonte pela qual podemos experimentar, vivenciar e pensar acerca do amor. Esse é Deus. E o amor de Deus é fundamental para isso. E por isso João diz, aquele que não ama não conhece a Deus.
O amor é resumo da lei dos profetas. Pronto, tudo resume-se, tudo finaliza-se no amor. Vamos ver alguns versículos. Mateus 22, 37. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Está aí. Amar a Deus e a si próprio demanda toda a lei e o profeta. O resume, sintetiza toda a lei e o profeta, ou os profetas. O amor é o sinal dos discípulos de Cristo. João 13, 35. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. 1 João, capítulo 4, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O amor procede de Deus. Está naquela mesma linha da expressão do mesmo João, quando ele diz que Deus é amor. Deus é a fonte. O amor procede de Deus. O amor deve ser expresso por meio de atitudes concretas. Está aí, 1 João 3,17. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Portanto, é o amor colocado em prática. Não dá para viver só de filosofia, de palavras, de poesias ou de sentimentos em relação ao amor. O amor, acima de tudo, nos move para a ação, nos mobiliza a agir. Se não há uma manifestação do amor, então, infelizmente, não vivenciamos o amor de Deus. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Assim permanecem agora estes 3, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Analisando esses 2 versículos, vou dar um destaque para vocês aqui rapidamente. Perceba que na teologia católica, as obras, ela é fundamental para a salvação. Na teologia protestante, as obras não salvam, não cooperam para a salvação. E o que ocorreu na prática, qual a decorrência, a consequência disto aí na prática? É que na teologia católica, as pessoas fazem tudo que é caridade, boas ações, porque elas entendem que isso irá ajudá-las no processo de salvação. No meio evangélico, principalmente pentecostal, que é o meio especificamente da nossa igreja e da nossa confissão de fé, as pessoas entendem que devido às obras não serem objeto ou necessárias para a salvação, muita gente não faz. Então a pessoa deprecia a obra social, não investe na assistência social, não investe em ações sociais, não socorre aos necessitados, dá uma ênfase demasiada no espiritual, na revelação extra-bíblica, no sentido dos dons espirituais, e, vamos dizer assim, em um padrão de santidade relacionado a costumes e hábitos, e esquecem de incluir nesse processo de comunhão com Deus, de santificação e da busca da vontade de Deus, a prática das boas obras. Portanto, irmãos, na teologia cristã, bíblica, as obras realmente não salvam. Não dependemos de obra para a salvação, mas a obra demonstra o nosso amor, demonstra a salvação que Deus nos deu e demonstra o nosso compromisso com Deus. Fica aí essa dica para vocês. Ciente dessa relevância, o apóstolo implora a Deus para que o viver da igreja seja arraigado e alicerçado no amor. Arraigado e alicerçado no amor. Foi, glória a Deus. O item 2, arraigados e fundados em amor.
arraigados e fundados em amor. O item 2, vamos seguir. Esse termo causou uma pequena confusão, mas resolvemos. Após rogar ao Pai pelo poder do Espírito e a habitação de Cristo. Aí veja aí o Efésios 3, 27. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, que estejam fundamentados, que esteja alicerçado sobre o amor de Cristo. Vamos seguir. Indica que sem o amor a vida cristã não tem sustentação alguma. Está aí, portanto, mais um texto bíblico e mais um slide sobre esse assunto. Vamos seguir. Está aqui o versículo 19 do capítulo 3, que excede todo entendimento. O uso dessas expressões aponta para a validação do amor de Cristo, excede todo entendimento. A dica daqui é o seguinte: vale o amor de Deus, a compreensão, a manifestação do amor de Deus vai além do que a nossa mente pode captar, do que os nossos sentidos podem perceber e do que as nossas emoções podem sentir. Excede muito mais. E indica que a lógica humana não pode mensurar o amor de Deus. 2.3. A intensidade do amor de Cristo. Como funciona esta intensidade? Está aí, portanto, Paulo comentando, já falamos também um pouco sobre isso aí, consciente de que somente o Espírito pode fazer entender e experimentar a grandeza do amor de Deus. Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. Vamos ver o versículo bíblico que relaciona sobre esta intensidade do amor de Cristo. Vamos seguir, vocês vão ver aqui nesse tópico 3, tá? Vamos entender isso aí. A bênção de Deus excede o pensamento humano. A dimensão das bênçãos divinas. Qual a imensidão, a dimensão disso tudo? Vamos ver. O versículo 20 do capítulo 3. Muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Abrange, abarca tudo. E, de fato, não podemos compreender plenamente a grandeza de Deus, o amor de Deus. E isso tem que ficar claro para todos nós. Quer dizer que a mente humana é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas. Veja, por exemplo, o versículo 9 do capítulo 2 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Subir ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam, no sentido de que não subiram ao coração do homem. Significa dizer que nós não conseguimos entender completamente. Esse versículo está em harmonia com o texto de Efésios. Não temos condições de mensurar, de imaginar, de calcular a largura, a altura, a profundidade, a extensão do amor de Deus, mostrado já em slides anteriores. Versículo 9, Isaías 55. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Está aí. A grandeza do poder do nosso Deus é capaz de responder para além das mais corajosas orações, ou no caso, a grandeza do poder de nosso Deus é capaz de responder muito mais além do que as nossas orações, muito mais além do que o nosso pensamento, muito mais além do que a nossa própria essência, nossa própria estrutura como ser humano. Ela é limitada, incapaz de perceber, de entender, de compreender o infinito amor de Deus, como canta a canção. Portanto, o que devemos fazer diante disso é apenas nos rendermos a Cristo, nos submetermos à sua vontade e aceitar de bom grado o seu favor para conosco. O item 2, o convite para a adoração. Isto Paulo faz de maneira brilhante no final do capítulo 3. Ele diz: na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. Portanto, ele vai cantar
finalizar esse capítulo, esta oração, com palavras, com atos de adoração a Deus. Mais uma vez, está aí o versículo 3 ao 5, você pode acompanhar depois de ler, do capítulo 3, demonstrando aí a grandeza de Deus. Vamos seguir agora nesses slides a sequência dos versículos, apresentando os versículos anteriores que falou acerca do que nós estamos comentando. Da boa nova do mistério revelado, das muitíssimas riquezas de Cristo conferidas à igreja. Tem aqui, da grandeza do poder de Deus, da infinitude do amor e de todas as bênçãos divinas que excedem a compreensão humana. Estamos estudando na presente lição. Além desses e das demais bênçãos, a única coisa a ser acrescentada era o louvor ao Senhor Deus, detentor de tamanha grandeza, detentor de toda glória, detentor de todo louvor. A glória devida a Deus. Aqui é a conclusão que Paulo faz desse texto brilhante, expressando atos de louvor, de adoração a Deus. Aí Paulo vai expressar magistralmente esses textos no final do capítulo 3 de adoração e de louvor ao nosso Deus. É muito lindo. Sugiro que você leia de novo este capítulo 3, principalmente aí os versículos 18, 19, 20, 21. É muito lindo. Expressa esse momento de adoração para Deus e de louvor ao nome do Senhor depois da oração intercessória que Paulo faz pela igreja. Glória a Deus. Está aí a conclusão da nossa lição, meus irmãos. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, iremos responder. E a nossa sugestão é que você coloque aí a velocidade desse vídeo, 1.5, 1.75, para poder você assistir todo o vídeo em um tempo curto, menor do que o vídeo, apesar que o vídeo não é longo, mas você consegue assistir em um menor tempo. Deus abençoe a sua vida e família. Vamos finalizar com uma oração no nome de Jesus. Pai, te agradecemos pela conclusão desta aula, Senhor. Te louvamos e te apresentamos mais uma vez os teus filhos e filhas que acompanharão esse ensino, que também ajudarão na construção das suas aulas e para a edificação das suas vidas. Pai, te louvo por tudo, no nome de Jesus. Meus amigos, meus irmãos, Deus abençoe a sua vida e família.